aqui muito tempo falando coisas aleatórias, porque assim como o pastor dessa igreja gosta de falar, eu não poderia ser diferente. Então eu vou convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 5, versículo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 5. E enquanto você procura, eu queria rapidamente introduzir um pouco desse texto. Meus irmãos, lá em Mateus capítulo 5, Jesus, o maior pregador de todos os tempos, ele começou a nos ensinar sobre felicidade. Jesus, ele dá ali um passo a passo de como eu e você podemos alcançar a felicidade. E o título da mensagem de hoje é A Felicidade ao Seu Alcance. Eu tenho certeza que você quer ser feliz. Amém? Você quer ser feliz? Alguém aqui é feliz o suficiente ou ainda acha que pode ser um pouco mais feliz? Acho que todo mundo quer um pouquinho mais de felicidade, né? Felicidade é algo que nunca acaba o desejo de ter. Então ele começa a nos mostrar como ser feliz em uma pregação maravilhosa que eu te aconselho a ler depois com mais calma. A questão é que se para o mundo feliz é quem tem, quem vence e quem é reconhecido, para Deus feliz é quem foi transformado por dentro. A felicidade começa quando o homem se torna pobre de espírito, reconhecendo que precisa de Deus. Esse reconhecimento o leva a chorar por seus pecados e ele alcança consolo. Este mesmo homem se torna manso, deixando de confiar em si mesmo, e a partir daí nasce uma fome e sede de justiça que somente o próprio Deus pode saciar. Todas essas coisas juntas começam a aparecer nos relacionamentos da pessoa. Ela se torna misericordiosa, aprende a perdoar, desenvolve pureza no coração e vive pacificando ambientes. Mas de forma um tanto surpreendente, Jesus no versículo 10 diz que quem andar assim será feliz, mas será perseguido. Olha que curioso. Eu te inspiro a ler em algum momento sobre cada uma das bem-aventuranças que Jesus está ensinando no capítulo 5. Mas hoje eu quero te convidar a se aprofundar no versículo 5. Você achou? Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus irmãos, talvez a sua versão esteja um pouco diferente da minha, e diz aí, bem-aventurado os humildes. Algumas Bíblias mudam um pouco, mas nada que nos impeça de entender o que o texto quer dizer. A verdade é que para ser manso, você precisa ser humilde. Talvez a falta de mansidão tenha uma origem, que é a falta de humildade. Então toda vez que você ver a palavra manso, entenda que também poderia ser a palavra humilde. E olha, se eu pudesse escolher uma única coisa para você gravar nesse sermão, anotar no seu caderno, memorizar aqui na sua mente e guardar completamente no seu coração, eu escolheria que a felicidade e o cristianismo são coisas completamente conectadas. Deixa eu ver se você entendeu. O cristianismo, ele é a religião da felicidade, como bem disse o pastor Hernandes Dias Lopes, que o nosso paizão tanto gosta. E que o problema não é buscarmos a felicidade. O problema de nós, seres humanos, não é buscar o prazer na vida. O problema é nos contentarmos com um prazer passageiro, raso,
carnal e sem sentido, como também disse dessa vez o pastor John Piper. Será que vocês entenderam? Eu e você podemos ser felizes. A gente precisa dessa felicidade. Está tudo bem você desejá-la, mas a felicidade que Jesus tem para você é muito maior do que essa felicidade rasa, passageira e boba que o mundo tem para te oferecer. Você não apenas pode desejar ser feliz, mas deve ter esse desejo no seu coração, pois ser feliz faz parte dos planos de Deus para a sua vida. Mas o prazer e a felicidade trazida pelo cristianismo parece um tanto paradoxal, ou melhor, parece não fazer o menor sentido. Sabe por quê? Por causa do texto que a gente acabou de ler. Esse texto nos choca a nossa cultura, porque o mundo que nós vivemos nos ensina que quanto mais agressivos, mais fortes nós seremos. E essa cultura da agressividade não é de hoje, ela já existia lá nos tempos de Jesus. Vocês lembram dos fariseus e daqueles líderes religiosos daquele tempo? Eles queriam tanto um Messias forte, poderoso, que montasse um exército e que lutasse contra o Império Romano. Essa era a expectativa deles. Mas aí veio Jesus, dizendo que ele era manso. Jesus não era o Messias que o povo queria, porque o povo queria a agressividade, a luta, a guerra, a batalha, mas o nosso Jesus responde dizendo: aprendei de mim que sou manso. A partir daí eu tenho uma pergunta que vai exigir uma sinceridade muito grande de você. Você não precisa responder para mim nem para ninguém que está do seu lado, responda para si mesmo. A pergunta é: você espera ter um 2026 com mais paz do que em 2025? Será que o seu 2025 foi repleto de paz? Ou será que você, na verdade, viveu em guerras? Será que a felicidade de 2025 é a que você quer para esse ano? Ou será que você começou esse ano desejando tempos melhores, de menos guerra, de menos conflito, de menos problema? Talvez o seu último ano tenha sido muito difícil. Conflitos em casa com a sua família, conflitos no seu trabalho ou até mesmo na sua igreja. Talvez o seu casamento esteja em conflito e você não sabe nem mais o que fazer. Mas em nome de Jesus, o restante do seu 2026 será repleto de paz e alegria, e quando os conflitos chegarem à sua porta, você saberá se comportar como Jesus, que era manso. O ano começou, praticamente 2 meses já se passaram, mas você ainda pode mudar a sua história. Já te adianto que sem Jesus você não conseguirá, mas aprendendo com aquele que é manso e humilde de coração, eu tenho certeza que tempos de paz reinará na sua casa, reinará no seu trabalho, reinará no lugar onde você congrega e serve, na igreja na qual você faz parte. Talvez a solução para os seus conflitos esteja justamente na mansidão. E meus irmãos, para início de conversa, nós vamos entender o que não significa ser manso, tá? Você precisa sair daqui sabendo disso. Primeiro, ser manso não é um atributo natural.
Tem um escritor que eu gosto bastante também, chamado Charles Spurgeon, que ele disse que ser manso não é virtude, é graça. Sabe o que isso significa? Que a mansidão não provém do homem como se fosse uma característica ou personalidade, ela provém de Deus. Ser manso não é algo que aprendemos com a educação dos nossos pais. Talvez eles até tenham tentado nos explicar o que é e como viver essa mansidão, mas a mansidão não vem do homem, ela vem do próprio Deus. Então nós não somos capazes de verdadeiramente sermos mansos somente com a educação dos nossos pais, por mais que essa educação também seja importante. E da mesma maneira que eu e você não conseguimos ter essa mansidão apenas com o que aprendemos, nós também não conseguiremos fazer dos nossos filhos completamente mansos, a não ser que o Espírito Santo haja no coração deles. Nós podemos no máximo ensiná-los sobre onde encontrar mansidão, que é em Deus. Portanto, não existe homem manso, existe homem amansado por Deus. Pastor, mas eu não sou manso, eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa, a briga é comigo mesmo. Olha, você pode ser como o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Pode ser que você queira viver isso, mas sinceramente, eu acredito que existe alguém que pode consertar até mesmo a sua falta de mansidão. Então, se você entende hoje que não é naturalmente manso, saiba que tem uma solução para você, e essa solução está em Jesus. Você conhece alguém que não é manso? Talvez tenha alguém do seu lado que você diga: olha, essa pessoa está precisando ouvir essa palavra. Tem gente até apontando o dedo. Mas aí eu vou lembrar de um professor do seminário, que inclusive é muito amigo do paizão. Ele costumava dizer o seguinte, que essa palavra não é para quem está do seu lado, para quem está atrás de você, essa palavra não é para quem não está aqui, essa palavra é para você. O paizão vai lembrar do professor que eu estou falando. Amém? Então, ser manso não é um atributo natural, mas, meus irmãos, ser manso também não é ser covarde. Não é ser covarde. Tem um outro autor chamado John MacArthur, e ele está certo quando ele diz que a mansidão não é impotência, a mansidão é domínio próprio. Olha a diferença. Jesus foi manso, mas ainda assim teve coragem para se posicionar contra o pecado e se entregar em uma cruz. Os apóstolos também foram mansos, gente, muito mansos, mas ainda assim, a mansidão deles, o amor deles por Jesus, os levou à morte ou ao exílio. A verdade é que nós não podemos confundir mansidão com covardia, mas existem situações na nossa vida que a gente vive aquela paz de cemitério. Já viram a paz de cemitério? Cemitério não tem guerra, cemitério não tem conflito, porque lá ninguém fala, lá ninguém se posiciona. E isso não é a mansidão que Jesus quer para nós. Na verdade, nós temos sim de nos posicionar. A questão é como, a questão é quando, a questão é onde. Mansidão não é covardia, mansidão é domínio próprio. Portanto, ser manso não é se acovardar, mas se posicionar com domínio próprio. Meus irmãos, terceira coisa, ser manso não é apenas um controle emocional externo. E olha, talvez isso mexa muito com você, tá? Algumas pessoas não externalizam a sua fúria, guardam tudo dentro de si, mas mantêm um fogo ardendo em seus corações, extremamente pesadas por dentro.
Externamente elas até parecem perdoar, mas internamente o rancor prevalece. Essas pessoas não pagam mal com mal, mas no seu interior estão comemorando o fracasso de quem as atingiu. Talvez para os seus irmãos você seja manso, mas dentro de você hoje está havendo clareza de que na verdade você ainda precisa ser amansado por Deus. Jesus não quer que você seja manso somente diante dos olhos dos outros. Ele quer que você seja manso quando ninguém está te vendo. E aí a coisa fica muito difícil. Meus irmãos, ser manso, quarta coisa, também não é manter a paz a qualquer custo. Ser manso não é não ter opinião e ficar em cima do muro para evitar conflitos, mas se posicionar com mansidão. E aí, me permitam apenas uma observação aqui, tá, meus irmãos? Em um mundo dividido, pregar a união pode ser confundido com covardia, falta de opinião ou até mesmo de posicionamento. Mas às vezes, a opinião mais forte que existe é a de discordar de todos os lados, apontando um caminho que traz a paz. Então, não mantenha a paz a qualquer custo. Sente, converse, resolva os problemas com mansidão, com domínio próprio. Pois Jesus não quer que você guarde tudo para você, tudo dentro de você, mas ao mesmo tempo, Ele não quer que você coloque para fora, machucando os outros. 4 coisas que não são mansidão. Não é mansidão um atributo natural. Mansidão não é ser covarde. Mansidão não é apenas um controle emocional externo. E mansidão não é manter a paz a qualquer custo. Mas olha, também existem 4 características que atestam a falta de mansidão. E eu queria que nesse momento você olhasse para dentro de você e percebesse se você talvez pratica uma dessas coisas. E vai por mim, se você está vivendo uma dessas coisas, a paz nunca reinará no seu coração, na sua casa, no seu trabalho ou na sua igreja. Nunca reinará. A primeira delas, a primeira característica que escancara uma pessoa que não tem mansidão é a precipitação. Ela fala e age antes de pensar. Isso aí deixa na cara quando nos falta mansidão. É aquele ditado: colocar a carroça na frente dos bois. Às vezes a gente diz que eu falo o que eu penso, mas talvez a resposta certa seria: eu falo sem pensar. Talvez se nós pensássemos 1, 2 ou 3 segundos antes de falar, as nossas palavras seriam diferentes. E digo mais, se os nossos líderes mundiais pensassem 1, 2 ou 3 segundos antes de falar, nós certamente teríamos evitado algumas guerras. Então, se você se precipita ao falar, isso pode evidenciar uma falta de mansidão na sua vida. Outra coisa, maldade. Pratica o mal deliberadamente, às vezes de forma estrategicamente pouco nociva. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que faz o mal, mas não é o mal para matar. Ela vai machucando devagarinho, devagarinho, devagarinho. São com pequenos gestos, com pequenas ações, que você às vezes machuca a sua família, que você às vezes machuca os seus irmãos. Às vezes falta paz nos nossos ambientes e eu e você somos os principais culpados, porque a gente deliberadamente vai machucando o outro aos poucos. Não fazemos nada muito grande,
porque se fizéssemos, seríamos descobertos. Mas aos poucos nós vamos minando a paz do ambiente que estamos inseridos. Outra coisa, vingança. Jogamos o erro na cara da pessoa. Aprendi recentemente lendo um livro que quando nosso irmão cai, a nossa principal função é levantá-lo, mas às vezes, erradamente, nós aproveitamos a oportunidade para jogá-lo mais ainda para baixo. E aí tem um outro ditado muito famoso que diz que a igreja é o único exército que machuca e mata os seus próprios soldados. Porque às vezes a gente se vinga, fica lá guardado no coração, e na primeira oportunidade nós vamos lá e falamos: mas você fez isso, mas você foi aquilo, mas você foi aquilo outro. Isso mostra a falta de mansidão. E por fim, talvez uma das coisas que mais ateste um cristão que não é manso é quando ele fala mal dos seus irmãos. Olha, meus irmãos, falar mal de uma pessoa destrói a reputação da pessoa, acaba com a imagem dela, fere profundamente, machuca de forma tão danosa que talvez seja difícil de recuperar. E às vezes nós falamos mal com coisas que aumentamos, que criamos, ou até mesmo que são verdadeiras, mas nós não estamos falando com a pessoa certa. Se você sabe de um erro do seu irmão, a primeira pessoa na qual você tem que conversar é com o próprio irmão, e não com vários e vários outros que não vão ajudar em nada, e que não vão resolver em nada, e que não vão curar. Na verdade, vai apenas machucar. Olha, a Bíblia nos ensina que aquele que fala mal de um irmão pode ser considerado um assassino. Sabe por quê? Porque falar mal do irmão mata. 4 coisas que atestam a falta de mansidão em nós: quando nos precipitamos ao falar e agir, quando agimos com maldade, quando nos vingamos e quando falamos mal dos nossos irmãos. Mas agora eu quero te dar a notícia, a resposta do que significa ser manso. O que então é isso? Como que eu posso me tornar uma pessoa mansa, que vai parar de causar conflitos, mas vai passar a resolvê-los? E olha, a primeira resposta é que você precisa, para ser manso, se submeter à vontade de Deus. O manso é aquele que aceita a vontade de Deus com bom grado. Isso me faz lembrar da história de Jó, lembram? Muitas coisas se passaram, ele perdeu seus filhos, os seus negócios iam mal, prejuízo atrás de prejuízo. A sua própria esposa vira para ele e fala: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. E como bem diz um louvor que parafraseia muito bem essa fala, diz a resposta de Jó: como falas, uma louca mulher, que protestes contra Jeová, aceitas o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Ele deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro manso se submete à vontade de Deus, da mesma maneira que Paulo fez, apedrejado, encarcerado, perseguido, mas estava no centro da vontade de Deus. Você quer ser manso? Você precisa se submeter à maior autoridade de todas, que é o próprio Deus.
Porque se você não se submete à autoridade daquele que se fez carne, que morreu na cruz por você, vai por mim, nenhuma autoridade nessa terra você irá se submeter. E olha, a partir do momento que eu e você nos tornamos submissos à vontade de Deus, a gente encontra o outro significado de ser manso, que é encontrar defesa em Deus. O verdadeiro manso reconhece diante dos homens aquilo que ele reconhece diante de Deus, porque é Deus quem o defende. Me lembro da história do irmão André, um missionário do Missões Portas Abertas. Certa vez uma irmã enviou uma carta para ele, fazendo diversas críticas. Irmão André, vocês deveriam fazer isso, aquilo e aquilo outro. Ela apontou um monte de problemas para aquele irmão. Aquele irmão leu aquela carta e chorou profundamente com as palavras duras daquela irmã. Mas ao invés de atacá-la, ao invés de confrontá-la, ao invés de partir para cima, ele escreveu uma resposta para ela. Mas a resposta é de surpreender a todos. Ele disse assim: minha irmã, obrigado por suas palavras. Se a irmã soubesse de mim o que Deus sabe, suas palavras seriam ainda mais pesadas. Sabe o que ele fez? Ele encontrou defesa em Deus. Ele não precisou se justificar. Ele não precisou brigar ou gritar falando que ele estava dando o melhor dele, não. Ele entendeu que precisava encontrar em Deus o refúgio e a resposta que ele precisava. Ao reconhecer os seus erros e as suas falhas para aquela irmã, ele demonstrou mansidão. Porque o manso, ele suporta injúrias. Jesus beijou quem o traiu, visitou quem o abandonou e perdoou quem o crucificou. Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Você se sente perseguido na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo no ministério ou na igreja que você congrega? Encontre defesa em Deus e seja submisso à vontade dele. Antes de você entrar numa guerra e falar sem pensar, em agir sem calcular os seus passos, antes de você falar de quem te ataca, antes de você responder com mal quem está te dando mal, antes de você guardar aquela tristeza profunda no seu coração, que vai ficar esperando a melhor oportunidade para contra-atacar, se submeta à vontade de Deus e encontre nele a sua defesa. Eu já estou caminhando para a gente terminar. Vou até chamar o pessoal do louvor, caso esteja preparado. Se não tiver, não tem problema. E meus irmãos, eu queria concluir dizendo que a verdadeira felicidade é uma recompensa para os mansos. Você quer alcançar essa felicidade plena, essa felicidade que não depende das coisas desse mundo, essa felicidade que não vai e vem com dias bons e dias maus? A mansidão vai te levar até a ela, porque os mansos alcançarão essa felicidade. Afinal de contas, é melhor estar em paz do que estar em guerra. E eu quero te fazer 2 convites nessa noite. O primeiro convite é para você entregar a sua vida a Jesus e permitir que a graça de Deus te torne manso. Se você vive em guerra, saiba que nada vai mudar até que o Rei da mansidão habite no seu coração. Você não vai conseguir sozinho. Não tem como, não dá. Aqueles que têm um ímpeto forte, assim como eu também sempre tive,
eles não são amansados pela força do homem, eles são amansados pela força da graça de Deus. Então você precisa se acalmar, e Cristo é aquele que vai te domar. Por isso você precisa entregar sua vida para Ele. Nenhuma tática que o mundo te apresentar vai resolver esse problema, a não ser que você se submeta aos cuidados do Espírito Santo. E por fim, último convite, é para você ser diferente. Talvez você já tenha entregado a sua vida para Jesus, talvez você já tenha Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas o seu ímpeto ainda não foi domado por Deus. Mas hoje você precisa tomar uma decisão. Hoje você precisa dizer para o Senhor: Pai, eu preciso da sua mansidão. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me acalme. Eu preciso que o Senhor mude o que eu sou por dentro, e não apenas por fora. Quer ter um 2026 diferente? Você precisa tomar atitudes diferentes das atitudes que você tomou em 2025. Nós vamos cantar um louvor? Eu vou te convidar a se levantar.